Oi, pessoal. Estamos aqui hoje no nosso podcast O Som da Voz para falar um pouquinho sobre apneia, sono, ronco, com a doutora Tatiana Vidigal, otorrino, médica do sono, professora doutora pela Unifesp. E a gente tem muita coisa para falar, para conectar aí voz com ronco, sono, apneia, causas, consequências, tratamentos. Muita coisa para a gente falar aqui hoje, Bastante né? coisa para a gente conversar, sim. É um prazer estar aqui hoje, Não, tá? prazer é nosso. Não, é uma honra a gente estar aqui. Realmente, eu gosto muito de falar sobre sono e eu acho que a gente conversar hoje sobre associação com a voz vai ser um bate-papo bem legal. Sim, Com sim. certeza. Tati, acho que a primeira coisa para quem está assistindo, porque a gente vai ter um público que também muitas vezes não sabe, acho que a gente precisa entender o que é o ronco, o que é a tal da apneia, que se fala muito e nem todo mundo sabe, Sim. e quais são as consequências do ronco e da apneia para a saúde como um todo. Vamos começar primeiro pensando no corpo como um todo. Tá. Bom, o ronco, ele é o estreitamento da passagem do ar. O ar não está passando por um espaço adequado e começa a vibrar as estruturas que a gente tem dentro da garganta, né? Que é um tubo que ele é muito fácil de colapsar, de fechar. E então, a úvula, que é a nossa campainha, né? O sininho da sininho. garganta, ela começa a vibrar, fazer movimentos, e com esse estreitamento da passagem do ar vem o barulho, que é a vibração, que é o ronco. Tá? Já a apneia são pausas na respiração, que podem ser do mínimo 10 segundos, que é realmente a apneia do sono, ou apneias parciais, que a gente chama de hipopneia. Tá? Ambas são ruins, tá? Porque ambas podem ter duas consequências muito importantes. Uma é a fragmentação do sono. Então, você fica com sono leve, superficial, acordando e dormindo, muitas vezes até sem perceber, e vai ter consequências no dia seguinte, que é acordar cansado, com a sensação de que não está com energia, que o sono não foi reparador. Aí tem chance de perda de memória, de concentração, né, toda essa parte cognitiva, menor produtividade no trabalho, chance de bater o carro aí dirigindo, Sim, sim. né? Então, são sonolência, uma pessoa que está sempre sonolenta, cansada, porque a noite de sono ficou leve, ficou superficial. E uma segunda grande consequência que a gente tem da apneia do sono é que, quando a gente está em apneia, começa a cair o oxigênio no sangue e começa a sobrecarregar o coração. E aí sim a gente pode, mesmo sendo jovem, começar a ter problemas cardíacos. Começa com uma pressão alta. Aí, se a gente não tratar essa doença, pode evoluir para infarto, para derrame, né, que é o AVC, para arritmias, ele é muito associado a arritmias cardíacas. E piora da questão metabólica também, de diabetes, dificuldade na perda de peso, então dificulta, né, está muito associado com a obesidade, que a gente pode falar mais para frente. Então, ela é isso, é uma diminuição da passagem do ar, tá? Que pode criar uma noite de sono ruim, fragmentada, com baixo oxigênio, e ter consequências diurnas de sonolência durante o dia e impactos cardíacos, que é o que a gente assusta aí bastante com alguns casos. E, Tati, até para o pessoal saber também, quando a gente considera, né, que é importante, né? Quantas apneias por hora, como medir, né? Então, a gente sabe que tem vários tipos de exame, polissono tipo 1, 2, 3, 4, outros exames mais modernos até. E aí a pessoa, ela ronca, né? Chega aquela paciente contando, olha, meu marido falou que eu estou roncando, a gente vai lá, pede uma polissono, a gente já vai falar sobre os exames, mas pede uma polissono e ela vem com 20 apneias, hipopneias por hora. Então, assim, só para o público entender um pouquinho, né? O que é preocupante, o que significa cada uma, como direcionar, mais ou menos. Ótimo. Assim, o ronco, começando a falar do ronco, o ronco pode acontecer em qualquer idade. E desde a infância. Gente, criança roncando não é bonitinho, não, tá? Criança roncando é perigoso. A gente já precisa perigoso, saber, gente. né, desde o início, o que está acontecendo. Porque roncar não é normal para ninguém. Agora, aquele ronco que só acontece de vez em quando, no dia que tomou uma caipirinha com feijoada e deitou. Aquele, assim, né? Ou no dia que está muito cansado, de barriga para cima, assim, são situações ocasionais que a gente pode até
considerar se não é aquele ronco tão frequente. Agora, a partir do momento, vamos lá, que ronca, por exemplo, mais do que 4 vezes por semana, um ronco alto, que incomoda o parceiro a dormir, em qualquer posição. Então, se você leva um cutucão, assim, você está de barriga para cima, levou um cutucão, virou de lado, ainda está roncando de lado, já é um ronco. Não necessariamente quando exagerou no vinho, né? Não, não. Exatamente. Independente do vinho, da feijoada. Sim. Esse ronco que acontece em todas as noites, que escuta de outro quarto, né? Então, assim, esse é um ronco que realmente nos preocupa mais, é o que a gente chama de ronco habitual. A apneia do sono, ela pode vir acompanhada do ronco, mas tem pacientes que só vão ter ronco. E a apneia a gente classifica em leve, moderada e grave. Em adultos, até 5 por hora é considerado normal. 5 a 15, apneia leve, 15 episódios por hora, tá, gente? 15 a 30, moderada, e acima de 30, que é a apneia acentuada, que é a apneia grave. É claro que a gente vai sempre olhar o índice de apneia associado ao índice de desaturação da oxihemoglobina. Porque, às vezes, eu tenho uma apneia grave, mas que eu não tenho tanta queda de oxigênio. Então, essa vai me preocupar um pouco menos. Às vezes, eu tenho uma apneia moderada que já está caindo oxigênio a noite inteira. Então, a gente tem que correlacionar algumas variáveis, algumas métricas, né? Claro que a parte clínica também vai influenciar bastante para a gente categorizar onde que... a apneia é um espectro, onde que a gente se encontra nesse espectro, mas a gente classifica entre leve, moderada e grave quantos eventos de paradinhas respiratórias que a gente teve à noite, dividida por horas de sono. Porque eu percebo, né, e aí acho que no consultório, muitas vezes esses pacientes eles vêm por uma outra queixa. E aí, por exemplo, na anamnese fonoaudiológica, pelo menos na área de voz, eu acho que o sono ele é essencial para todas as áreas. E a gente precisa também começar a falar sobre isso. Então, eu sempre pergunto, como é que é o teu sono? A primeira coisa que normalmente eles falam, normal, bom. Aí eu falo, você respira pela boca? Eu babo. Isso. Aí começa por esse fato. Você ronca? Às vezes. E é isso. E eu vejo que esses, às vezes, eles falam, eu ronco baixinho. Quando eu como, fica um pouco mais forte. E aí você pede uma avaliação e não é tão pouco assim. E aí você... Engana, né? Exato. E você avalia as estruturas. Normalmente eu falo assim, eu olho para aquela boca, observo aquele rebaixamento de úvula, né? Uma lampate alterado, uma língua super posteriorizada, com uma posição inadequada. Eu falo, você tem certeza que você não ronca? E aí, se a gente investir... Eu sempre falo, você olha para o posicionamento das estruturas da boca e você já fala assim. E normalmente eles vão ter alteração. É isso. Então, como que a gente pode chamar mais atenção para, acho que tanto para a pessoa, para os indivíduos leigos, quanto para o profissional que talvez não atue na área da otorrino, ou até um otorrino que não seja especializado na área? Ótimo, Duda, a sua pergunta, porque assim, o sono, a gente tem sentido isso, que por muito tempo ele foi muito negligenciado. Agora, a gente está até feliz, tá? Nós, médicos do sono, a gente está feliz porque o sono ele está sendo reconhecido, ele é um dos pilares da medicina do estilo de vida. Ele entrou como um dos pilares da Associação Americana de Medicina, de Cardiologia, da Americana Cardiologia. Então, ele é um dos pilares super importantes. E, hoje em dia, né, a gente espreme tudo na nossa vida para dormir menos. Então, vai colocando tudo na frente, né? Eu falo com meus pacientes o seguinte, você tem que colocar o sono na sua agenda. O mínimo de sono que a gente precisa dormir, que no adulto é de 7 a 9 horas por noite, ele precisa estar na nossa agenda. E aí, eu te entendo nessa coisa eu sempre falo também que a qualidade e a quantidade, às vezes, elas não estão associadas, né? Não. Porque tem gente que dorme 12 horas. É isso. Então, e aí, a gente, assim, então, assim, a gente tem que ter quantidade, que é 7 a 9 horas de sono, qualidade, que isso vai ser ronco, apneia, outros distúrbios do sono, que a gente muitas vezes só vai ver no exame do sono, no estudo do sono, que é a polissonografia, e a gente precisa de regularidade. O nosso cérebro gosta de rotina, gosta de horários regulares, de dormir e acordar, horário das refeições, né, horário de apagar o seu celular à noite. Então, a gente faz uma certa rotina, que é o que muitas vezes a gente chama de higiene do sono, para conseguir dormir bem. Né? Mas, voltando para a investigação que a gente precisa fazer, o que a gente precisa olhar para o nosso paciente, é a sensação que, por exemplo, eu costumo fazer uma analogia de toda noite a gente coloca o nosso celular para carregar. E aí, de manhã, a bateria está cheia. Então, assim, você está sentindo que a sua bateria está cheia de manhã, quando você acorda? Você está com energia? Você está com a sensação de que você realmente descansou? Ou você desligou um botão
de liga e desliga, dormiu à noite, acordou e já está vivendo aí nesse mundo 24 horas, 7 por 24 que a gente está vivendo. Então, assim, a gente precisa olhar para a quantidade de horas de sono, como você tem acordado, como estão os seus exames cardíacos, metabólicos, né? Essa parte da respiração, né, Rê? A gente, como otorrino, a gente sabe a importância de respirar pelo nariz. O nariz, ele não é à toa que está no meio do rosto. Ele filtra, aquece, umidifica o ar para levar um ar melhor aí para toda a nossa via aérea. Então, a importância do nariz. E, muitas vezes, tem gente usando remedinho para desentupir o nariz no meio da noite. Então, isso não é normal. A gente não tem que acordar no... Exatamente. Os remedinhos desentopem o nariz, dá problema cardíaco. Então, assim, não é normal você acordar no meio da noite para desentupir o nariz, para descongestionar o nariz. Não é normal ficar indo várias vezes no meio da noite ao banheiro para urinar. Também não é normal. Ir uma vez ou outra, ainda vai. Mas, muitas vezes, quem tem apneia do sono bloqueia o hormônio antidiurético. Então, em vez, né, da bexiga ficar segurando a nossa urina, que é o que deve ser ocorrer durante a noite, a apneia libera mais a urina e as pessoas vão mais à noite no banheiro, no meio da noite. Então, assim, são alertas que a gente pode trazer. E a sensação mesmo de sonolência, ficar procurando cafezinho o dia inteiro para se manter acordado, energético, né? Ver que você não está normal. Né? Então, acho que é mais ou menos isso. Sentir desde a respiração, a boca aberta, como você comentou, babar no travesseiro, acordar cansado, ver que antes você demorava menos tempo para ler um livro, hoje você está demorando para ler um livro, para escrever um relatório. A produtividade está diminuída. Eu acho que é por aí mesmo. Os pacientes questionam muito, né, sobre assim, é possível eu só roncar, só fazer o barulho sem ter apneia? Isso é uma dúvida que todo mundo tem. Fala assim, não, mas eu só faço barulho. Não, não deve ter apneia. É uma dúvida que todo mundo pergunta. Normalmente está associada, e se existe o barulho é porque existe uma obstrução. Mas, na sua experiência... Pode sim ter o ronco primário, que é só ronco, tá? Então, ainda não desenvolveu a apneia. Então, pode ter associação do ronco com a apneia. Só que a apneia é uma doença silenciosa, que a gente não sabe que tem. Ninguém sabe, tá, que ronca e que tem apneia. Sim. Isso ninguém tem. É mais do que a gente estava falando das consequências do dia seguinte. Mas se você dorme sozinho, você vai passar sem diagnóstico, porque não está incomodando ninguém a dormir pelo ronco, né, aquela questão social do barulho. E quem está do lado é muito difícil, mesmo se você dorme acompanhado, ver que tem apneia do sono. Tá? Então, muitas vezes, a gente precisa realmente do exame para confirmar. Tá? Mas existe, sim, ronco sem apneia, sem dúvida alguma. É muito engraçado, não sei se você já percebeu isso. Eu brinco que o mês de fevereiro é o que mais aparece paciente com queixa de ronco. Porque eles viajam com a família, né? Viaja com a avó, todo mundo dorme no mesmo quarto. Aí ninguém quer dormir com aquela pessoa. Aí ela fala assim, alguém vira para ela e fala, vai no otorrino, vai ver por que você tá roncando. É fevereiro, normalmente agosto, que mais aparece essa queixa. É engraçado. Eu tô com um paciente no consultório que não quer pagar 2 quartos de hotel. Porque aqui em São Paulo, ele acaba tendo o quartinho do ronco, sabe? E aí vai dormir num outro quarto, dormem muitas vezes os casais separados, para, né, uma sanidade aí mental de cada sono. Para ficar tudo bem. Só que aí não está cortando mal pela raiz. Né? E aí chega na hora de viajar de férias, que é o que você está citando, ele fala, doutora, eu não posso pagar 2 quartos de hotel, melhora meu ronco, que eu vou viajar com a minha família, ninguém quer dormir comigo. E eu acho que a outra coisa é essa coisa de a gente parar de normalizar o ronco. Porque, mas eu sempre ronquei. E aí de piada, às vezes, né? Ele ronca. E eu vejo assim, até entre amigos, ele sempre roncou. Eu falei, sim, esse ronco pode começar com um ronco primário e acabar evoluindo. Aí se engorda, se tem outros fatores que a gente sabe que vão acelerar o fator todo. Eu lembro de eu dando plantão no internato e tinha um médico que... Gente, a gente tinha, 3 horas no repouso para descansar um pouquinho. Não era melhor ficar fazendo plantão. Era melhor ficar lá atendendo. Era um negócio absurdo. E é engraçado, porque é o que a Duda falou. O pessoal normaliza. Não, sempre roncou, né? Não, as pessoas acabam fazendo isso. Vai dormir em quarto separado. Ou ele já tá velho mesmo. Exato. Então, assim, gente, roncar não é normal em nenhuma idade. Sim. E até a gente pode falar como que aparece, como que eles chegam no nosso consultório.
Porque a criança, ela vai roncar, mas ela vai vir com outros sintomas associados. Muitas vezes é comportamental. Ele vem com uma irritabilidade associada, às vezes confundida com TDAH. Sim. Né? Vem crianças, às vezes, sendo tratadas já de TDAH e a gente vai vendo que é uma hipertrofia de adenoide, amígdalas, né? Vai ser interessante a gente falar sobre isso. O homem, ele já vem com bem mais sintomas. O homem vem roncando, cansado, sonolento, essa baixa produtividade no trabalho, dormiu no volante, né? Então, Porque ele é não bem é uma coisa sintomático. não é de um dia para o outro, né, Não. Tati? Não, A não pessoa é de não um está dia pro assim, um outro. dia ele não tem nenhuma apneia, no outro dia ele tem Não. 35 episódios. Ela vem. Vai devagarzinho, só que, Exato. tipo, não vai ligando. Quando veja... E a mulher, ela tem menos sintomas. A mulher, a gente precisa fazer uma busca mais ativa dos sintomas, porque muitas vezes vai ser fadiga, cansaço, que é confundido com uma depressão. Principalmente a mulher, assim, nas fases, a flutuação hormonal que a gente Sim, vai passando sim, ao longo da vida. menopausa. Na gestação, a gente já vê que a mulher começa a roncar mais, né? Seja pelo volume abdominal, pela parte hormonal. Mas é quando entra na menopausa, no climatério, pré-menopausa, que as mulheres começam realmente a roncar. Elas se igualam ao homem. Homem, geralmente, é na quarta década, 45 anos. É difícil a gente não ver aí um homem que já começou a roncar. Claro que quando tiver um aumento de peso ou alterações esqueléticas e de tecido mole pioram, né? Mas a mulher, ela vai se igualar ao homem quando ela entra no climatério. Com a baixa hormonal, né, do estrógeno e da progesterona, realmente a mulher começa a roncar mais, a ficar mais cansada. Só que ela não tem um ronco tão alto, não é um ronco que incomoda tanto o parceiro. E aí ela não acha que ela tem apneia do sono. Então, às vezes, a mulher fica mais tempo para chegar no diagnóstico. Tá? Ela fica mais tempo aí sofrendo, tentando entender se ela está com aquela névoa mental, se é o esquecimento é do período pré-menopausa ou se é de uma noite mal dormida. E começa a se confundir tudo, então a gente precisa ver realmente onde que essa mulher se encontra, né? Com a fase de ciclo menstrual já pode mudar. Não só a fase do sono, como até as fases da voz. Né? Então, tem tudo isso aí que a gente precisa olhar, porque a mulher não é um bicho fácil de estudar, não. E a maioria dos estudos que a gente tem é tudo em homem. Eu ia falar Só isso. tem estudo em homem. A gente é bem mais complexa, na verdade. A minha experiência, eu ia dizer, é ter muito mais... observar, pelo menos na época que eu fiz o fellow e acompanhava lá no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, de ter mais pacientes homens mesmo, sabe? Então, e até isso, eu acho que a gente segue percebendo, então, e olhar para esse lugar. Mas, Tati, aí a gente estava falando da voz. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre a voz aí. E o ronco? O que eu sei, né? O que eu, como fonoaudióloga, observo? Na área da voz, a gente tem alguns estudos acho que de 2020 para cá, que a gente consegue observar mais. Como fonoaudióloga, e acho que a Renata pode contribuir comigo, a gente observa que esses pacientes que roncam, eles chegam às vezes sem saber que roncam ou que têm apneia, mas a queixa maior é ressecamento de mucosa, acordo principalmente no outro dia com a sensação de tudo muito seco, ressecado, com uma voz, aí a gente fala de alterações acústicas, a literatura mostra muito sobre isso, com uma alteração de voz, e aí eu percebo mais no consultório uma voz com ruído maior. Se a gente vai mais além, esses pacientes vão ter uma vibração dessas paredes faríngeas toda hora, no ciclo todo da noite que ele está fazendo esses episódios. Pode chegar, inclusive, em nível quase de glótico ou supraglótico. Eu gostaria muito de ter uma imagem durante o sono para observar, que seria o ideal, e a gente não tem. Interessante. Exato. O que a gente percebe também é que esses pacientes vão ter muita queixa de fadiga vocal, e aí está ligado com a fadiga, que eu falo, não tem como um corpo cansado ter uma qualidade de voz adequada. E eu vejo esse muco mais espesso também, né? Uma prega vocal mais pesada, muitas vezes. Sim. Assim, uma das orientações para uma voz plena é uma noite bem dormida, né? Porque você tem que ter um repouso ali da estrutura, hidratação, tudo isso. E acaba que o paciente que ronca, é interessante, né? Porque assim, todo mundo acorda com a voz alterada. É normal acordar, a voz um pouco mais embargada, tem um pouco mais secretiva, tem aquele refluxo fisiológico da noite, é normal.
Mas tem pacientes que isso é muito importante. Então, o paciente vai conseguir chegar na voz adequada 1h da tarde. Então, tem alguma coisa errada. Exato. Essa prega Não é vocal só uns sofreu à minutinhos da noite. manhã. A prega vocal sofreu à noite. Então, assim, a gente pensa nesse turbilhonamento aéreo que acontece aí, nesses microtraumas, né? O que o ronco vai estar né, atrapalhando nisso? O que ele pode fazer pensando no funcionamento adequado aí, né? Bom, assim, antes a gente precisa lembrar que os 2 principais distúrbios do sono, a gente, na verdade, tem 80 distúrbios do sono, tá, gente? 80. Meu Deus. O médico do sono estuda 80 distúrbios, que tem desde o sonambulismo, né? Tem vários distúrbios do sono aí que a gente pode falar em outro Sim, é mas, interessante. assim, os 2 principais, a gente pode falar em 3 principais. É a apneia do sono, a insônia e a privação do sono. Então, aqui em São Paulo, é muito comum as pessoas serem privadas de sono, porque acordam muito cedo para ter o deslocamento para o trabalho. E, né, espreme aquelas horinhas de sono, dorme menos do que as 7 horas que deveriam. E aí, o que acontece? Isso já acorda cansado. Então, tem estudos que mostram que dormir menos do que 6 horas já tem influência de não recuperar a voz adequadamente. Então, a gente precisa, quando a gente dorme, a gente tem diversas funções no sono. Sim. De memória, a gente faz uma faxina cerebral, tem a parte de imunidade, A parte muscular, a parte né? muscular, recuperação Sim, muscular. recuperação Então, hoje todo muscular. mundo quer ganhar massa magra, né? Mas não dá Quero tempo, ganhar né? massa magra. Então, como que você vai ganhar massa magra? Dormir bem é uma base disso tudo, né? Sim. Então, a gente precisa dormir bem para essa recuperação muscular. Então, se você quer recuperação muscular da academia, você também precisa recuperação muscular vocal, voz. da Sim, voz. sim. Eu falo muito que é comum atleta. Você não vai ver um jogador agora, Copa do Mundo, eles dormindo mal. Muito pelo pode. contrário. Não dá. Pré-jogo, Tem uma eles regra, né? ficam todos É. isolados para ter uma E boa será qualidade. que os cantores aí de rock Não. estão dormindo a noite Turnê. toda Não. em turnê? Em turnê, imagina, eles saem do show, pegam um avião para voltar, chega Então. 3h da manhã, e assim. Dormir em não. ônibus. É isso. Você não dorme com uma... Eu falo Então, assim, assim, poucas horas de sono, isso hoje em Sim. dia a gente já vê, principalmente dormir menos do que 6 horas, de não ter recuperação muscular mesmo, que é o que a gente precisa aí para ter um bom funcionamento vocal. E a outra relação que a gente vê é o ronco e a apneia piorando a voz. Então, existem associações de que o ronco e a apneia é como se causasse uma inflamação, um edema, né, um inchaço aí na região de faringe, de laringe, de supraglótico, né, como você falou, e que também é como se fizesse esses microtraumas, você está roncando, você está vibrando a faringe, né, por que não também vibrar e a noite toda, gente, tem gente que ronca a noite toda, então vai vibrar essa região de faringe e laringe a noite toda. além das alterações do trato como um todo. Eu gosto até de imitar. Eu falo, você fica fazendo a noite toda isso aqui. Que é a língua lá atrás, fazendo um movimento com a região da faringe, atritando, né? Você fica Perfeito. lá horas. E é o esforço respiratório Exato. também. E aí uma grande associação é o refluxo faringolaríngeo. Então, os pacientes com ronco e apneia têm muito refluxo faringolaríngeo. E, às vezes, acima do peso, né? A obesidade pode levar. O fato de jantar mais tarde, tomar muito líquido à noite. Então, isso pode piorar o refluxo faringolaríngeo, que tem o contato do suco gástrico com as cordas vocais. Essa voz é o que você falou, que às vezes é aquele paciente que só vai melhorar 1h da tarde. Né? E passou a manhã inteira aí precisando da voz, pessoas que usam a voz para trabalho, para, né, palestras, professores, cantores, né? A gente vê todo esse uso aí. Então, eu vejo uma maior inflamação, um maior esforço respiratório nos pacientes com apneia, causando realmente uma sobrecarga na região da laringe, como se você fizesse a noite inteira sobrecarregando essa parte muscular, como se você não tivesse descanso, né? Então, não tem recuperação e o refluxo muito associado nesses pacientes com apneia do sono. A gente tem um caso de uma paciente que fez aí uma cordite, foi um trauma, depois ficou resfriada, tossiu muito, fez um pólipo hemorrágico. E a gente entrou com o tratamento conservador, que normalmente, como foi feito muito rápido, funciona. Mas nela não está funcionando. E aí, num segundo atendimento... Acendeu um alerta, né? Acendeu um alerta, porque fica aquele polipinho hemorrágico ali, não sai. E aí, essa paciente acabou gravando o ronco e o som.
E aí que foi pensado nisso. Falou, não, ela deve estar roncando e não está percebendo. O marido ronca mais e não está percebendo essa questão, né, que tá incomodando. E aí o pólipo não some. Então, assim, é interessante pensar que tem que ter esse direcionamento e esse cuidado também com o ronco, porque É o atraso da cicatrização. sim, Então, pra sim, tudo, assim, porque né? fica aquele trauma o tempo todo ali, Exato, né? é um microtrauma repetitivo por diversos momentos, né? A gente pega pacientes que têm 500 eventos de apneia durante a noite. Imagina todo Meu esse Deus. impacto disso. Agora, o que você falou, hoje em dia a gente dispõe de muito wearables, né? Tem Uhum, relógio, sim. tem anel, tem pulseira, tem Sim. várias coisas que a gente consegue, às vezes, mensurar. Tem algumas pessoas que elas estão muito ligadas, até demais, estão viciadas em olhar o sono Você no dia chama seguinte. atenção demais. Sim. Isso, e chega lá, doutora, meu relógio está falando que eu não tenho sono profundo. Sim, Né? Então, a sim. gente tem essa questão aí chegando para a gente no consultório. Falei, vamos lá, o seu relógio está mostrando, mas vamos ver se realmente é isso que está Sim. acontecendo, né? Eu estava te falando antes até. Eu tô com uma criança, né, um paciente também, que a mãe usou o relógio dela na criança. Isso não é Só que ideal. estava no parâmetro da mãe. E a frequência respiratória da criança é outra, frequência cardíaca é outra. Então, não tem como medir, né? Bom, a inteligência artificial está evoluindo, os algoritmos, os relógios, né? Cada vez está tendo muitos estudos tentando relacionar se realmente esses dispositivos mostram um sono verdadeiro, como se fizesse um sono dormindo num laboratório de sono. Mas ainda nós não temos esses dados tão fidedignos, tá? Eles estão acertando, mas eu gosto desses dispositivos para comparar você com você mesma. Sim. Então, assim, se você está vendo que você está roncando por um aplicativo de celular, por a mensuração do relógio, e você faz uma intervenção, ou faz uma cirurgia, ou coloca um CPAP, ou faz uma terapia, e aí depois você compara você com você mesma, aí é legal. Mas você fazer o diagnóstico só por esses dispositivos não é uma boa opção, tá? Sim. E, então, assim... E o que você sugeriria, Tati, de exames assim? Então, de exame a gente começa, muitas vezes, pela polissonografia mesmo. Sim. Então, esse é um exame que, muitas vezes, as pessoas não querem dormir no laboratório de sono. Porque diz que é Exato. Que é a gelado, polissono a tipo mocinha fica 1. andando. Eu não consigo dormir num lugar É um mundo diferente. ideal que seja feito num laboratório, com todos os sensores de eletroencefalograma, faz um eletrocardiograma, miograma para ver bruxismo do sono. Né? Então, assim, é um exame muito completo, com um técnico te observando. Tem o tipo 2, que é com todos esses sensores, só que você realiza em casa, sem o técnico te observando. Se cai algum sensor, não vai ter ninguém lá para colocá-lo. Tem o tipo 3, que é com as cintas tóraco-abdominais, onde que a gente vê mais a parte cardiorrespiratória. Então, tem que ser aí num paciente com uma alta suspeita de apneia, aquele paciente que está roncando todo dia, ronco alto, cansado. Tem o tipo 4, que é uma oximetria noturna, onde a gente vê a dessaturação. Hoje dá para ver também a posição que o paciente dorme, carga hipóxica, que é o tanto que essa oxigenação fica abaixo de 90%. Tem um outro exame também que a gente chama de tonometria arterial, tá? Que é uma metodologia que veio de Israel, uma tecnologia de Israel, que é bem interessante. Eu gosto desse exame também. Eu uso ele nos meus pacientes, onde a gente consegue ver não só a parte respiratória, cardiorrespiratória dos eventos, como também o estadiamento do sono. Em qual fase do sono, né? Quantos microdespertares, se faz arritmia no meio da noite, se tem, por exemplo, a fibrilação atrial, extrasístole. Então, é um exame bem completo que nos mostra esses dados para poder fazer o diagnóstico. Então, a Faz em gente casa precisa, também. dá para fazer em casa, Ai, que sem o bom. uso dos fios aí na cabeça. É ótimo. Então, assim, a tecnologia está aí para nos ajudar. Então, dá para fazer esse exame sem sofrer, Sim, né? sim. Mas é uma fotografia de uma noite. E nem sempre os pacientes que têm insônia vão conseguir dormir no laboratório de sono, então por isso que a gente precisa ter essas outras alternativas. Então, partindo desse exame, muitas vezes a gente precisa lançar a mão, às vezes, de uma tomografia da face, principalmente para a gente avaliar sítios de obstrução da anatomia. Então, quem tem o nariz com desvio de septo, aumento dos cornetos, que são as carnes esponjosas, pólipos nasais, sinusite crônica, são pacientes que o ar não está entrando adequadamente. Sim, tem uma obstrução, né? Passando para a garganta, a gente tem as hipertrofias de adenoide na rinofaringe e a de hipertrofia de amígdala aqui na garganta, a úvula, que é o sininho, quando fica bem aumentado, a língua muito grande, uma língua grande para o tamanho da boca, que pode ser ou a língua está grande ou a boca é pequena.
E aí a gente começa a falar de alterações da estrutura de maxila e de mandíbula. Então, aquelas pessoas que não têm o queixo bem desenvolvido, têm um queixinho bem para trás, então está tudo para trás, a língua, a mandíbula, então a gente tem pouco espaço para respirar. Ou uma maxila, que é o céu da boca bem estreito, e a língua não acopla à noite. Então, fica uma língua baixa que cai para trás, aí vem o ronco à noite. Aí vai lembrar dos meus pacientes, que eu sempre pego no pé deles, eles falam, ai, lá vem você e essa língua. Que Não, eu a fico falando, língua é o grande vilão do ronco e da coloca apneia, a gente. ponta da língua no lugar, posiciona a língua no dia, que com criança a gente faz uma terapia, tudo com adulto, eu falo, é só você botar um lembrete lá dessa posição da Ô, língua. Tati, a gente faz, às vezes, a sessão conjunta, né? Então, eu faço a videostrobo e ela fica fazendo os exercícios. Menina, tem umas línguas, Muito grandes. não tem o que fazer. Que fazem esse E aí, é o que você posicionamento. falou, normalmente uma boca pequenininha, falta espaço aqui, a língua não cabe, né? Não E aí cabe. o que eu vejo também, aí relacionado até à avaliação, quando a gente observa na clínica vocal, eu percebo desses pacientes que às vezes eles não visualizam o sono como o principal fator, mas observa uma queixa de pouca projeção vocal, além da queixa de fadiga, de Até esforço. sustentação, né? Não sustentação, sustenta, porque é muita massa. E ali aí que tem você que- começa a observar que são vários fatores. Para fazer agudo, eu preciso desse espaço, eu preciso desse movimento de estruturas da região da úvula, Você do véu precisa palatino. desobstruir a via aérea, Exato. vocês terem uma via aérea livre para conseguir trabalhar melhor. E isso, gente, engloba todos os tratamentos que a gente tem. A partir do momento que a gente tem a via aérea livre, tudo funciona melhor, né? Quando a gente opera o nariz, a qualidade de vida, fazer atividade física, aprofundar no sono, diminuir esse sono fragmentado. Hoje a gente tem uma cirurgia na garganta que evoluiu muito o nosso sucesso terapêutico, que é a faringoplastia. Então, a gente reposiciona os músculos para a parede lateral e de vários tipos diferentes, né? Tem um fio barbado que tem nos ajudado bastante para fazer uma suspensão e realmente não fechar a garganta quando a gente dorme. Né? Tem as cirurgias esqueléticas, que também é feita por bucomaxilofacial ou crânio-maxilofacial. Mas, por exemplo, se um paciente vai para o CPAP, que é a pressão positiva no nariz para abrir a via aérea. Se tem uma via aérea obstruída, também não consegue, começa a arrancar a máscara Não no meio da adianta. noite. Sim. O mesmo para a plaquinha de avanço mandibular, para quem tem ronco e apneia leve a moderada. A gente tem uma plaquinha feita por um dentista do sono que avança a mandíbula, abre a via aérea. Se o nariz não funciona bem, você tem amígdala grande, as pessoas acabam arrancando a placa no meio da noite. Então, é muito mais confortável, a palavra-chave aqui é conforto, você dormir com CPAP, dormir com uma plaquinha, quando a via aérea é livre. E para fono trabalhar. Exato. Então, muitas vezes, a gente lança a mão da terapia miofuncional orofacial para restabelecer essa função muscular que a gente tem nesse trecho aqui de orofaringe. E é o que você está falando para você, para a voz. Então, a partir do momento que você tem estreitamento, e a língua, né, que você está falando da língua, aliás, é uma língua hipotônica, uma Exato. língua flácida, que fica bamba Mole. no meio da boca. Essa língua, muitas vezes, ela não acopla no céu da boca. Mas tem pacientes que até acoplam, só que eles têm uma língua grande mesmo, uma língua hipertrófica. Seja pela obesidade, é uma coisa até interessante, que quando a gente engorda, a língua engorda. Eu falo, são língua engorda. mais de 5 pares de músculos só na quando língua. a gente emagrece, a língua emagrece É. também. Pra tudo emagrece, né? A gente estava falando Mas- disso ontem, a gente até fez um post ontem sobre isso. Porque emagrece tudo. Então, assim, pensando na voz, você muda totalmente caixa de ressonância, você muda tudo. Mas aí o que eu acho importante também a gente falar é que às vezes o paciente emagrece, mas a estrutura não está tonificada. Tá flácida. Então, a pessoa, claro, o emagrecimento, quando a gente acompanha o paciente, realmente ajuda muito a eu sair de uma alteração moderada, severa, para um grau mais leve. Mas mesmo assim, essas estruturas precisam, eu falo, malhar elas. Modificar, a né? ginástica. Exato. Sim, sim. E eu percebo, a gente tem muitos estudos na área da fonoaudiologia mostrando, tem desde os primórdios já uma tese de mestrado linda do pessoal de Bauru falando sobre isso, né? E eu acompanhando os meus pacientes que às vezes vêm para a voz e eu observo, já entro com exercício de motricidade, é que quando eles conseguem colocar na rotina como hábito, a gente tem uma evolução muito rápida, às vezes de uma questão moderada para uma leve. É o fortalecimento. Hoje a gente precisa de fortalecimento muscular na academia, né? A gente Exato. precisa de fortalecimento muscular também nessa região, que é uma região, se a gente for pensar, é o lugar que a gente respira, junto que a gente come, o lugar que fala. Então, está tudo junto. Então, a gente tem que ir pensar isso ao longo da nossa vida, né? Como que vai ser essa faringe, essa laringe lá no futuro?
Se você não vai, o que a gente já tratar agora para a gente colher bons frutos aí no futuro mesmo. Tati, assim, daria pra gente falar mais horas aqui. Tem um monte de coisa. Daria para associar a menopausa com a flacidez muscular, a obesidade, tipos de tratamentos. Mas ficaríamos mais horas. Então, fica para um próximo podcast. Exato. Mas eu queria que você, acho que deixasse um recado para as pessoas. Sim, por favor. Sobre olhar, como que a gente precisa olhar daqui para frente para quem está assistindo, nunca pensou no sono, em como se atentar e cuidados Que para sintomas, quem, né? sintomas. Que a pessoa tem que ficar alerta Tem para uma isso. coisa que a gente não conversou aqui, que é a prevalência. É uma doença, gente, muito prevalente. Então, a gente tem um estudo aqui do Instituto do Sono, lá da Unifesp, que mostrou agora 37% da população adulta de São Paulo tem apneia do sono. Nossa, É quase muita metade. gente, gente. É muita gente. Então, a cada 10 pessoas, mais de 3 têm apneia do sono. Então, a gente precisa olhar, a gente precisa alertar. Roncar não é normal, roncar não é piada, roncar não é motivo de chacota. Então, vamos olhar desde a criança que não está desenvolvendo bem, que está, às vezes, com uma hiperatividade, uma irritabilidade, distúrbios mesmo de comportamento, dificuldade na escola, né? Passando para o adulto jovem, que muitas vezes o adolescente que está dormindo mal, quer dormir tarde, acordar tarde, tem que ir para a escola cedo e não está rendendo, não está aprendendo. Será que ele também não tem um nariz ruim, uma capacidade de articulação adequada da fala, da voz, da parte digestiva mesmo? A gente tem que olhar para tudo isso. O adulto, aí, quando entra na 4ª, 5ª década de vida, isso é um alerta que todo mundo precisa olhar para o sono. De novo, quantidade de horas de sono, qualidade e regularidade. Né? Pensar, tem gente que está muito no hiperalerta à noite, celular, e vivendo nesse ciclo que não para. Então, a gente tem que saber ter uma rotina pré-sono. Né? Tentar A higiene pensar do sono, higiene né? do sono. Sim. Eu gosto de falar assim com meus pacientes: o que te desliga à noite? Você só está fazendo coisa que te liga. Né? E o que te desliga? Vamos fazer um exercício de meditação, de relaxamento, escutar um podcast, leitura de um livro de papel. Hoje em dia ninguém lê livro. Né? Vamos pegar seu livrinho para relaxar, para introduzir o sono de uma maneira adequada. Todo mundo quer o caminho mais curto, quer um remédio para dormir, um remédio para acordar. É o caminho mais rápido, mas nem sempre. A gente sabe dormir bem, a gente sabe dormir sozinho, muitas vezes sem remédio. Às vezes precisa, sim, de medicamento, né? Não sou contra a gente usar medicamento por um período, mas a gente precisa sentir como você despertou, como você passou pela noite de sono, se você tem um parceiro ou não, se você está incomodando sua família, seus filhos, seu esposo, numa viagem, como a gente comentou. Sim. Mas é olhar para você, como que você era há 5 anos atrás, a sua produtividade, seu rendimento. Né? Hoje em dia também tudo é alta performance. Tá? Até que ponto essa alta performance não está pagando um preço muito caro, mas você precisa estar produzindo bem. Não é só assim, já estou velha, já estou na menopausa, não é isso. Né? Então, a gente pode ter produtividade aí ao longo da vida. E é preciso olhar para como você dorme, como você acorda e como que está seu rendimento e seus exames cardíacos, seus exames de sangue. Né? Hoje a gente está tentando buscar biomarcadores que nos levam a pensar, fazer uma triagem, fazer um exame do sono para a gente categorizar onde você se encontra nesse espectro da apneia e realmente dormir bem para viver bem, né? Dormir bem, gente, é muito bom. E entender que tem muitas coisas associadas ao dormir mal, né? Então, é o que você falou, nossa, eu acordo 4 vezes para fazer xixi à noite. O problema não está na sua bexiga. Ansiedade, ficar ruminando pensamentos, ficar fazendo lista do supermercado no meio da noite, não está na hora. Não, a voz fica ruim até 1h da tarde. Não está normal. Não está normal. Não é assim. Não é normal. Tratar esse refluxo faringolaríngeo com pigarro, né? A rouquidão. Então, é isso, é um alerta realmente para a população, que é uma doença muito prevalente e que, se a gente fizer uma busca ativa, todo mundo aí nos seus consultórios, ou em casa mesmo, vai ver que tem algum parente, alguém na família, que está precisando de uma avaliação mesmo do que acontece aí quando dorme. Sim. E acho que você mostrou muito pra gente também que é isso, sim. Quando a gente fala de sono, a gente tem que também ter essa equipe esse perfeito. centro de olhares. A gente não faz medicina do sono sozinho. Não dá, não é. Todo mundo olhando um pouco e cuidando, né? Não.
Ó, na medicina do sono, a gente tem não só as áreas médicas, que é de otorrino, neuro, psiquiatria, mas pneumologia, mas também a gente passa pelo dentista do sono, a físio do sono, a fono do sono, psicóloga do sono, para nos ajudar na terapia cognitiva comportamental, para insônia. Então, hoje tem nutricionista, educador físico. Então, a gente está feliz, tá? Que o alerta do sono tá chegando aí na mídia. As pessoas estão olhando um pouco mais, estão olhando esse pilar que era negligenciado. Falava, não, tudo bem, eu dormi 5 horas, eu fico bem, eu dou conta do recado. Eu lembro sempre da história Mas do não Chico dá. Anísio. O Chico Anísio dormia 4 horas por noite. Acho que tinha algum problema. Ele tinha uma apneia do sono, eu acho. Não é possível. Então, não podemos normalizar. Não não, normalizar que esse cansaço, essa fadiga, essa irritabilidade, primeiro olhar para o básico. Vamos fazer o nosso básico bem feito. E aí, sim, se fazendo o básico bem feito, mesmo assim, você está cansado, está sonolento, vamos procurar outras causas. Né? Tireoide, enfim. Aí a gente abre um leque para diversas outras causas de sonolência diurna. Sim. Perfeito. Muito obrigada, Tati. Muito obrigada, Tati. Eu que agradeço. Queria que você falasse seu Instagram, os seus contatos, onde você atende. Assim, gente, vocês viram que tem mais de 80 distúrbios do sono. Então, precisamos olhar para isso. Não é à toa, né, que tem um médico do sono. Bom, a gente tem um Instagram, que é um canal mais fácil da gente, hoje em dia, se encontrar por aí. Meu Instagram é doutora Tatiana Vidigal. E eu também estou dentro do núcleo do sono do Hospital Sírio-Libanês. E vai ser uma honra a gente poder avaliar aí alguns pacientes que tiverem necessidade. Sim. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi super legal. Daria para fazer mais uns 3 podcasts. A gente volta. Vamos fazer. Obrigada, Tati. Obrigada, Tati.